Oi pessoal, eu tenho ultimamente falado de saúde mental e sono, das doenças psiquiátricas e suas repercussões no sono, em específico quanto à insônia. Hoje vou falar nesse vídeo sobre do transtorno do estresse pós-traumático, ou a sigla TEPT. Você está no canal Dr. Hélio Brasileiro, otorrino e médico do sono, o canal que tem a finalidade de te ajudar a adquirir saúde e qualidade de vida. Toda semana pretendo trazer informação médica sem fake para você. E para que você não perca nenhuma dessas informações, que você fique por dentro de todas elas, eu te convido a se inscrever no canal, a ativar o sino de notificação, marcar todas as notificações, que com isso você vai ficar por dentro de todas as nossas informações. E para quem ficar até o final desse vídeo, eu vou falar de uma sequela que o Covid está deixando no sono das pessoas. Vocês sabiam que quem teve Covid, mesmo que se curou e ficou sem nenhuma alteração física, pode ter uma sequela no sono? No finalzinho desse vídeo eu vou falar qual é essa sequela e você vai poder saber se você tem ou se alguém que você conheça que teve Covid ficou com essa sequela também. Aliás, essa sequela pode ocorrer até em quem não teve o Covid, mas presenciou algum familiar ou alguma pessoa próxima que teve ou que foi vítima dessa pandemia. Fica até o final que eu vou explicar para vocês, vocês vão entender muito bem. Para entender insônia, nós precisamos saber o que é um sono normal, pessoal. O sono normal, ele tem que ter quantidade, qualidade e ritmo. Quantidade, em média, 7 a 9 horas. Vamos colocar uma média de 8 horas para um adulto jovem, que é o tempo que ele precisa dormir. Qualidade é um sono sem doenças específicas, sem síndrome das pernas inquietas, sem apneia do sono, sem distúrbio comportamental, sem parassonias, enfim. É um sono isento de doenças do sono, vamos dizer assim. E ritmo é horário certo, horário repetitivo para começar e terminar o sono. A insônia, por sua vez, para ser entendida, ela pode ser dividida de uma forma matemática, de uma forma acadêmica, em dificuldade de se iniciar o sono, você deita para dormir e não consegue pegar no sono. Ou dificuldade de manter o sono, você deita, pega no sono e você no meio da noite acorda do nada e fica acordado. Ou ainda despertar precoce, você acorda antes da hora, você deita, dorme logo, você mantém a noite inteira, mas era para se acordar, por exemplo, às 8 da manhã e das 5 horas da manhã você acorda e não consegue mais dormir. A primeira é chamada de insônia primária, a segunda intermediária e a terceira terminal. Existe também um conceito mais abrangente de insônia, no sentido de ser sono não reparador. Se você tem a sensação de que o seu sono não é reparador, que ele não está descansando, também pode ser considerado insônia. Por um outro lado, esses sintomas têm que ter algumas características. Primeiro, duração mínima de 3 meses. Por que isso? Para ser considerada crônica. Dormir mal uma noite, vamos supor, você recebeu uma notícia ruim, teve um problema, teve uma preocupação, nessa noite não dormir mal, isso não é uma insônia. Você teve um episódio de insônia, mas você não tem a doença insônia. A insônia crônica ela tem que ser mantida por pelo menos 3 meses. Ela tem que trazer repercussões durante o dia também. Ela tem que fazer com que você se sinta com fadiga, cansaço, falta de concentração. Ela trazendo sintomas durante o dia é considerado também. E um outro fator é você ter uma condição adequada para dormir. Você oferecer a você mesmo tempo suficiente para dormir em um ambiente adequado, que não seja muito quente, muito frio, muito barulhento, muito claro. Enfim, você tem que ter uma situação adequada para dormir e não conseguindo dormir nessa situação por um período maior que 3 meses, com sintomas durante o dia, seja por dificuldade de iniciar, manter ou dificuldade de iniciar o sono, manter o sono ou acordar antes da hora, aí sim podemos considerar o quadro de insônia. A insônia, ela pode ser vista como uma doença quando você não tem nenhuma causa específica que esteja levando a você desenvolver a insônia. Ou ela pode ser também considerada um sintoma. Nesse caso, a insônia é dita secundária. Secundária é aquela doença que causou o problema. Hoje eu vou falar de uma doença psiquiátrica, o transtorno do estresse pós-traumático, como causa de insônia.
Então aqui a insônia vai ser secundária ao TEPT. Ela vai ser um sintoma e não uma doença. Mas o que é o TEPT? O que é o transtorno de estresse pós-traumático? Em primeiro lugar, é um quadro de ansiedade. O TEPT faz parte das doenças de ansiedade. Eu já falei em vídeo anterior de um transtorno de ansiedade generalizado. É um outro distúrbio de ansiedade, é uma outra doença psiquiátrica específica que, inclusive, se você quiser assistir nesse link, você vai poder conhecer mais a respeito do transtorno de ansiedade generalizado, o TAG. Aqui, TEPT, transtorno do estresse pós-traumático. Então, é uma sensação de preocupação intensa, é um desconforto, é uma resposta inadequada que a pessoa tem quando ela se remete a um fator causal específico. Vamos simplificar? Para ser transtorno de estresse pós-traumático, tem que ter o trauma. Essa é a característica principal desse distúrbio de ansiedade. Tem que ter um trauma original. Mas não é todo mundo que é exposto a um trauma que vai desenvolver TEPT. Calcula-se em torno de 15 a 20% das pessoas que têm exposição a um trauma que vai desenvolver TEPT. Outro problema significativo é que essas pessoas que desenvolvem, geralmente elas levam mais de um ano, geralmente 2, para procurar ajuda. Esse é um outro ponto estatístico importante e que nós devemos incentivar as pessoas a procurarem atendimento médico especializado antes. E terceiro, não é todo mundo que vai se expor a esse trauma e que vai manter isso por muito tempo. Qualquer pessoa que é submetida a um trauma, ela vai desenvolver alguma resposta, alguma ansiedade, alguma preocupação àquilo, mas normalmente o próprio organismo, a própria mente humana, dá conta de se desvencilhar, de ser resiliente e de se livrar desse problema. No paciente que tem TEPT, aqueles 15 a 20%, isso não acontece. Vamos exemplificar para ficar mais fácil? Quais são os traumas mais frequentes? Abuso sexual, isso é muito comum. É um tema tabu, mas que ocorre bastante e é uma causa muito comum de TEPT. Depois eu vou até citar para vocês aqui um caso clínico de uma paciente que eu atendi, um caso extremamente ilustrativo e um caso típico de TEPT e que não tinha sido diagnosticada por uma característica dessa doença que eu vou explicar. Acidentes automobilísticos, acidentes domésticos, fim de relacionamento, desemprego. E não só você passar por isso, mas você presenciar alguém que passou por isso. Às vezes, por exemplo, uma pessoa que vai para a guerra é um motivo de desenvolver TEPT. Às vezes você trabalha, por exemplo, no conselho tutelar e você recebe uma família que traz uma história triste, por exemplo, de abuso infantil, e você, ao receber aquela informação, aquilo te traumatiza, aquilo desenvolve em você o TEPT. É o gatilho para você desenvolver esse distúrbio de ansiedade. E quais são os sintomas das pessoas que têm TEPT? Em primeiro lugar, qualquer pista que relembre ou remeta àquela situação causa um estado de desconforto. A pessoa fica suando frio, a pessoa fica angustiada, a pessoa relata, numa linguagem popular, nervosismo, diz que está pilhada, diz que está estressada. Sintomas neurovegetativos do tipo cólica, diarreia, ânsia de vômito. As pessoas procuram evitar situações e pessoas que remetam àquele trauma que desenvolveu o TEPT. Por exemplo, uma pessoa que foi à guerra, ela vivenciou tiros, mortes, aquilo dali foi um estresse, aquilo foi um trauma. Imagine que depois essa pessoa vai ao cinema assistir a um filme e quando chega no meio do filme aparece alguma cena que envolva arma, que envolva tiro. Aquilo dali, embora ele saiba que seja uma situação de ficção, que não é realidade, começa a remeter àquele estresse que ele passou, aquele trauma que ele passou. E daí ele começa a desenvolver esses sintomas e muitas vezes não dá conta nem de ficar no cinema e sai. Isso é um exemplo clássico. Em relação ao sono, o TEPT ele dá dificuldade de iniciar o sono e dificuldade de manter o sono. E também ele traz um sintoma muito comum, que são os pesadelos, principalmente pesadelos repetitivos e monotemáticos. O que é isso? É sempre a mesma situação.
E às vezes não é nem relacionado ao trauma que ele teve, é de uma forma ilustrada, é de uma forma indireta que ele continua tendo pesadelos, sempre os mesmos pesadelos e repetitivo. Por isso que a gente chama monotemático, um tema só do pesadelo. E esses pacientes têm uma característica também. Às vezes eles ficam tímidos, eles têm medo de relatar o fator que causou o trauma. Por conta disso, muitas vezes ele evita de procurar ajuda médica ou ajuda psicológica para resolver o problema. Eu vou citar aqui o caso de uma paciente minha que chegou com um quadro de insônia, com dificuldade para iniciar o sono. Ela fazia terapia, não estava evoluindo bem, e daí eu fui buscando a informação. Olhem que quadro interessante do ponto de vista médico, de história clínica que aconteceu com essa moça. Essa paciente, ela fazia oceanografia e ela estava fazendo um estágio em uma comunidade, em uma ilha, onde tinham vários pescadores, em um outro estado que não é aqui em São Paulo. E nessa ilha, curiosamente, essas pessoas tinham um hábito muito estranho. A partir de um certo horário da noite, 10 horas da noite, lá só tinha pousada, ela me contou. Essas pousadas se fechavam. E se alguma mulher ficasse na rua após esse horário, é porque ela estaria disponível para se relacionar com outras pessoas. E ela não sabia dessa norma, dessa ilha, e ela estava caminhando à noite para ver o mar, a título de curiosidade, de apreciar a beleza do ambiente. E ela percebeu que em um determinado momento um pescador começou a segui-la e veio em passo mais rápido de encontro a ela para tentar ter algum relacionamento com ela. Felizmente ela conseguiu correr, entrou na pousada que estava perto e se trancou. E quando ela recebeu a informação que não era adequado para mulheres ficarem após 10 horas da noite nesses ambientes, porque os homens tinham esses hábitos nesse lugar. Pois bem, no momento inicial ela não teve problema nenhum. Mas posteriormente ela começou a ter pesadelos repetitivos de que ela estava sendo perseguida na cidade. Veja, não tinha nada a ver com praia, com mar, com nada disso. Mas que estava sendo perseguida na cidade sempre por um ladrão. E ela, a partir daí, não conseguia mais dormir. Quando eu consegui correlacionar que isso se deu a partir do momento em que ela passou por essa experiência negativa, eu fiz um laudo para o psicólogo mudou a abordagem no tratamento psicoterápico. Eu também entrei com uma medicação específica para essa paciente e ela conseguiu se livrar desse quadro de transtorno de estresse pós-traumático e, consequentemente, a insônia, que era uma consequência. Dessa forma, eu ilustro para vocês como se faz o tratamento do TEPT. Mudança de hábito é importantíssimo para se dormir bem. Uma boa alimentação, atividade física, exercício físico é muito importante para a saúde como um todo. Psicoterapia, em específico, a terapia cognitiva comportamental é muito boa nesse aspecto. E também, em alguns casos, antidepressivos e indutores do sono e ou ansiolíticos. Isso sempre com supervisão de profissionais especializados. Psicólogo, psicóloga, médico, médica. Em específico, psiquiatra ou qualquer médico que esteja habilitado a tratar esses transtornos. Eu tinha dito para vocês que ficassem até o final do vídeo que existe uma alteração no sono de pessoas que tiveram Covid ou de pessoas que presenciaram outras com Covid. Como que isso funciona, pessoal? Exatamente nessa lógica do estresse pós-traumático. O Covid, a pandemia do Covid-19, foi uma fonte de TEPT. Foi um trauma para muitas pessoas. Nós médicos, nós profissionais da área de saúde, todos presenciamos muitas pessoas adoecerem, muitos colegas, muitos profissionais que adoeceram, alguns morreram, e isso foi um trauma. E muitas pessoas, por esse trauma, desenvolveram o quadro de insônia por transtorno do estresse pós-traumático. Então, vamos considerar a pandemia também como um fator causal para o TEPT. Pessoal, vocês gostaram dessa informação? Então eu vou pedir uma ajuda a vocês. Para o nosso canal aparecer para mais pessoas, eu preciso que você se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificação, marque todas as notificações e curta os nossos vídeos. O meu nome é Hélio Brasileiro, eu sou médico otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono e o meu CRM aqui no estado de São Paulo é 80768. Um abraço!